programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez ao vivo com o nosso Papo de Quinta e hoje a gente vai conversar sobre comunicação assertiva e inteligência emocional. Você tem alguma dificuldade na sua comunicação, ao se dirigir para alguma pessoa? Se você tem, ou se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, vem participar com a gente desse bate-papo hoje, porque a Fabiana Bandeira Campelo, ela que é profissional em comunicação social, vai conversar com a gente aqui sobre esse tema hoje. Então, vou dar aquele tempinho básico de sempre para você ir marcar o seu amigo, para você compartilhar, para você chamar aquela pessoa que você pensa assim, olha, essa aqui precisa participar desse bate-papo. Tá bom? Enquanto você vai fazendo isso, eu vou falando aqui dos nossos parceiros que estão sempre conosco aqui no nosso Papo de Quinta. Vamos começar pela aniversariante da semana. A Unimed Jaboticabal completou 30 anos na semana passada e recebeu uma homenagem muito legal da Câmara Municipal de Jaboticabal. Foi uma noite maravilhosa, onde eles puderam se reencontrar, falar de vitórias, né? Das melhorias, dos planos, né? E sempre o melhor que a Unimed pode oferecer para você e para toda a sua família. Então, a gente quer mais uma vez parabenizar a Unimed, assim também como a Câmara Municipal, né, que fez esse trabalho legal aí para homenagear essa empresa que tem cuidado muito de nós e da nossa família. Mais uma vez, Unimed, Jaboticabal, parabéns. E você também pode ser um cliente Unimed, né, participar dessa equipe maravilhosa, ter, né, como cuidador de você, da sua família, essa equipe da Unimed. E também tem unidade aqui na nossa cidade, né? Se você não conhece o Centro de Referência da Unimed aqui em Guariba, essa é a hora, tá bom? Unimed, você já sabe, né? Aqui tem cuidado, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Gente, com a gente também a Tal Tudo Variedades. Todos os dias tem promoção para você aproveitar e economizar de verdade. Dá uma olhadinha aí nas promoções da semana. De domingo a domingo, é só você escolher o dia para passar Natal Tudo Variedades e economizar de verdade, tá bom, gente? Vários produtos, uma gama aí de variedades para você, para cuidar da sua beleza, da sua alimentação, doces, salgados e etc. Tal Tudo Variedades, você economiza de verdade. E também, ó, tá chegando aí o Dia dos Pais, você sabe que sempre a Foto e Arte faz aquela promoção e revelação de fotos, né, para você poder presentear quem você ama, no caso, o seu papai, ou para você simplesmente revelar aqueles momentos maravilhosos. Então, fique antenado, porque com certeza Foto e Arte vai soltar uma promoção para você poder economizar. Ah, e também, se você quiser fazer o seu orçamento de fotos, filmagens e etc., entre em contato, tá aqui na sua tela, o Insta, né, e o telefone também da Foto e Arte, para você poder fazer aí o seu orçamento e com certeza fechar aí a cobertura do seu evento, guardar aquelas fotos e filmagens para toda a sua vida. Ok, gente? Ó, vamos falar então de comunicação, né? Comunicar é muito importante, né? Saber comunicar é muito importante. Então, hoje, a gente convidou a Fabiana Bandeira Campelo, ela que também é jornalista, é profissional em comunicação, para vir falar para a gente de uma coisa que muita gente tem medo, né, Fabi? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rosângela, muito obrigado. Em seu nome eu agradeço toda a equipe do Guariba Acontece. Gratidão pelo convite. Um abraço a todos os espectadores que estão conosco ao vivo e para aqueles também que verão o nosso bate-papo posteriormente. O meu muito obrigada. É isso mesmo, porque depois que a gente terminar aqui a nossa conversa, fica disponível aqui no Facebook, então você pode rever, pode compartilhar essa nossa conversa de hoje. Fabi, para a gente começar, fala para a gente o que é comunicação assertiva.
A comunicação assertiva, ela é uma comunicação que visa a objetividade, o alcance do que foi proposto. Porque muitas pessoas têm dúvidas. Existe uma comunicação certa? Não, não existe uma comunicação certa. Existe uma comunicação assertiva. Qual é a diferença? A diferença é que a comunicação ela deve ser personalizada. Não temos como falar a mesma coisa para a pessoa, para uma pessoa e para outra da mesma forma. Seja a entonação de voz, seja a nossa postura, seja até mesmo um afago, dependendo da notícia que a gente vai dar. Então, nós não podemos considerar que existe uma comunicação certa. A comunicação tem que ser assertiva porque ela é totalmente personalizada de acordo com o perfil. E vale ressaltar também, Rô, o seguinte, né? Quando nós falamos em comunicação, logo vem na nossa cabeça a comunicação, a palavra verbalizada. E se comunicar não é só verbalizar. Todos os seres vivos se comunicam. A planta, quando ela está precisando se comunicar, ela fica murcha, ela seca, os animais se comunicam e nós, seres humanos, também nos comunicamos através da nossa postura, através da nossa expressão facial, do nosso olhar. Nós temos as pessoas que são deficientes auditivas, por exemplo, que exigem uma metodologia específica para se comunicar. Então, comunicar-se é muito além de falar. A comunicação assertiva, a gente pode dizer que ela é direcionada só para profissionais da comunicação ou não? Não, muito pelo contrário. A comunicação assertiva, ela tem por objetivo melhorar os relacionamentos interpessoais, começando pelo núcleo familiar. Porém, nós não podemos exigir que um ser humano ele aplique a comunicação assertiva 100% do tempo. Afinal de contas, somos seres humanos e quem nunca falou alguma coisa e se arrependeu depois, quem nunca deu uma resposta e depois pensou, nossa, deveria ter ficado quieto, ou então alterou o tom de voz, é nesse momento que entra a inteligência emocional, para nós irmos nos policiando e criarmos o hábito de exercitarmos o máximo que pudermos e conseguirmos a comunicação assertiva. Então, não tem nada a ver com o fato de ser só para profissionais. É para profissionais também, mas é para todas as áreas da nossa vida, partindo de dentro de casa, do convívio com os amigos, de crianças no convívio escolar, jovens, adultos, idosos. É muito importante a gente desenvolver uma comunicação assertiva com os idosos, que é uma faixa etária onde a pessoa está mais sensível. A adolescência também exige muito, né, essa questão da assertividade. E também, no âmbito profissional, nós costumamos trabalhar, eu costumo trabalhar a comunicação assertiva dentro de cada área profissional específica. Como você falou, a comunicação assertiva e a inteligência emocional caminham juntas, né? A gente vê aí que cada dia que passa, nós temos dificuldades para nos comunicarmos nas questões sociais, digamos assim, né? A gente tem que saber falar para o negro, tem que saber falar para o LGBTQIA+, tem que saber falar com o idoso, porque a gente vive num momento em que pequenas coisas causar grandes situações. E aí, como fazer, como lidar com a situação dessa? Exatamente, porque nós, como emissores da comunicação, nós não somos responsáveis pela reação do receptor. Quantas vezes nós não procuramos, não queremos dizer algo e a pessoa interpretar dentro de um outro contexto? Às vezes nós nos comunicamos procurando acertar e acabamos errando. Por quê? Porque nós não somos responsáveis pelo que o outro entende.
Cada pessoa tem a sua bagagem, cada pessoa tem a sua particularidade. Como você bem mencionou, às vezes a pessoa se sente ofendida por algo que foi dito e que nem foi dito intencionalmente. Muitas vezes, quando nós vamos nos dirigir a uma pessoa e nós temos dúvidas, nós devemos perguntar. Você falou, por exemplo, da questão dos LGBTQIA+, né? Muitas vezes a gente fica com dúvida. Como eu vou me referir a essa pessoa? Hoje existe a questão do pronome neutro, né? Que não é lei ainda, mas existe. Tem LGBT que não gosta de que se refere a ele com o pronome neutro, outros preferem. Então a dica é a seguinte: na dúvida, pergunte. Como você gosta de ser chamado, como você não gosta, porque muitas vezes nós ficamos com receio de perguntar e a pessoa se sentir ofendida. Mas é o contrário, a partir do momento que nós perguntamos, a pessoa percebe que nós estamos nos importando com ela. A mesma coisa quando nós chamamos alguém de senhor ou senhora e a pessoa não gosta. Alguns falam, não me chame assim. Outros deixam quieto, mas percebe-se que não agradou. Então a gente pergunta. Não temos bola de cristal, não temos como saber, a não ser perguntarmos e nos adequarmos para a comunicação ser o mais assertiva possível. Cada vez mais a gente tem que ter cuidado ao falar, né? Até a Elisiane fala assim, muito. É o básico, tato ao falar. Então a gente tem que pensar, cada vez mais a gente tem que pensar bem antes de falar, para que não ocorra o que você falou ali no começo, arrepender, poderia ter pensado melhor, deveria não ter falado assim. Então hoje em dia a gente tem que se policiar mais. E essa comunicação assertiva, junto aí com a inteligência emocional, vem trabalhar justamente isso, a gente pensar antes de falar? Principalmente isso. A Elisiane, nossa amiga que comentou, né? Isso. Ela foi perfeita no comentário dela, porque tem aquela frase que eu gosto muito da pessoa que aciona a língua e não liga o cérebro, né? Nós temos que pensar muito antes de falar. Pensarmos e aliarmos isso ao bom senso também, porque nem tudo que nós pensamos e gostaríamos de falar é apropriado naquele momento, naquela situação. De repente eu gostaria de te falar algo que agora não é o momento, quando for o momento eu falarei. Então a inteligência, o bom senso são fundamentais. No mundo que a gente vive, hoje em dia ninguém fica sem a internet, sem um celular, sem essa forma de comunicar, né, que é online. E aí o Alexandre, ele pergunta assim, qual a sua opinião sobre o advento da inteligência artificial? Que hoje em dia, brincando muito, né, com a inteligência artificial, mas que ela tem ganhado aí uma grande fatia do nosso dia a dia, né? Então, o Alexandre agora ele me colocou numa saia justa, né? Porque, de repente, a minha resposta vai ser polêmica. Não tem como nós não nos adequarmos com a tecnologia, com a atualidade, mas eu não gosto da inteligência emocional. Porque, no meu ponto de vista, que fique claro, deixa as pessoas, qual é a palavra, mais folgadas, digamos assim. Por quê? Porque nós não exercitamos a nossa inteligência natural, o nosso cérebro. O cérebro, ele tem que ser exercitado a partir do momento que o professor na escola pede um texto para o aluno chega em casa, utiliza um aplicativo de inteligência emocional para produzir esse texto. Onde foi o raciocínio dele? O que ele aprendeu? Ele exercitou o cérebro em uma situação onde ele não vai ter acesso à inteligência artificial, ele vai saber resolver o problema? Então é algo extremamente útil, mas que deve saber ser utilizado para não prejudicar o nosso desenvolvimento intelectual. Senão vai ficar tudo na mão da máquina e o ser humano vai ser algo obsoleto.
Vou puxar aqui um programa que passou há pouco tempo, sobre acho que um aplicativo que ele escreve o texto, ele escreve, compõe as músicas, ou seja, a pessoa fica ali de braço cruzado e as coisas acontecendo. Até nas escolas, por exemplo, no meu tempo de escola, eu tinha que pegar o livro ali e pesquisar para poder fazer um trabalho escolar. Hoje Sim, em dia, biblioteca. não. Você encontra tudo mastigadinho ali na internet, por isso que a gente também vê muitos plágios, né? Porque é tudo muito fácil, você encontra de tudo. Sim. Então, isso também pode acabar prejudicando a inteligência emocional. Com toda certeza. A inteligência emocional, a inteligência de modo geral, o desenvolvimento do ser humano, porque tudo tomou uma dimensão tão grande que acaba se tornando impossível para o professor analisar trabalho por trabalho e saber se foi um Ctrl+C, um Ctrl+V ou se foi produzido pelo aluno. Já está em um momento onde fica humanamente impossível essa análise. E aí? Cadê a inteligência do ser humano? Cadê o uso do cérebro, né? Que é algo tão maravilhoso que nós temos e que nós, por mais inteligentes que nós sejamos, utilizamos um pequeno percentual. E vamos deixar a inteligência artificial minar ainda mais esse percentual? É verdade. Bom, o Alexandre, ele é dos nossos, ele também é jornalista. Então, ele escreveu assim, ó. Boa noite, Fabiana. Nós, jornalistas, somos formadores de opiniões. Aprendemos que temos que ser imparciais e assertivos. Essas seriam as colunas para nós comunicadores? Sim, eu entendo que sim. Jornalista, no meu ponto de vista, tem que ser imparcial. Como, por exemplo, um narrador de um esporte. Ele não pode deixar claro que ele está torcendo pelo time A ou para o time B. Infelizmente, hoje em dia, o que acontece muito é a questão do jogo de interesses. Eu favoreço o lado A ou o lado B porque eu tenho um certo interesse naquilo, porque a empresa que eu trabalho me exige aquilo, e às vezes a pessoa favorece um determinado lado só por exigência, não porque é a índole dela, mas porque ela se vê obrigada, ela trabalha ali, ela precisa do emprego, ninguém trabalha por esporte. Mas quando nós trabalhamos genuinamente, enquanto profissionais, eu entendo que nós devemos ser isentos. Enquanto pessoa física, vivemos em uma democracia e temos as nossas posições, as nossas opiniões. Mas perante as câmeras, perante o público, eu pauto o jornalismo na verdade. Bom, ainda vendo aqui os comentários aqui no Facebook, estou vendo que as pessoas ainda têm aquele receio ainda ao se dirigir às pessoas. Eu vou até dar um exemplo. Um tempo desse eu fui perguntar para um casal, né, LGBTQIA+, perguntei, falei, olha, cadê a sua namorada? E aí ele me respondeu, ele está em casa. Então, eu me senti constrangida. A gente se sente. Eu falei, poxa, mas eu vejo de uma forma e tenho que tratar como outra, então eu fiquei meio assim. Então a gente tem esse medo de falar. Uma coisa que foi discutida muito, né, há pouco tempo, é sobre o negro e o preto, né? Eu falo Sim. uma pessoa negra ou uma pessoa preta. Vários artistas já disseram, não, nós somos pretos, porque o negro remete à escuridão. Né, eu vi uma explicação desse tipo. Então, o comentário hoje está muito em cima disso, né? Como se dirigir, como conversar, como ter essa comunicação assertiva nesses perfis. Olha só, né? Essa questão, por exemplo, do negro. Vocês concordam comigo que às vezes nós nos referimos a uma pessoa como negra, mas não é por maldade, é porque não sabemos que hoje em dia vê-se negro como referência de escuridão. Muitas pessoas fazem referências
por ingenuidade, não é querendo ofender ninguém. E aí já cria-se todo um burburinho. Para o profissional de comunicação, sim, nós temos a obrigação de nos mantermos atualizados em relação a esses termos. Só que nós não podemos cobrar isso da população em geral. Da mesma forma que a pessoa preta, da mesma forma que a pessoa LGBTQIA+, ela poderia, e alguns têm sim, o bom senso de saber que a pessoa se referiu a ela não foi por mal, nem tudo é por mal. É que hoje em dia criou-se essa atmosfera do mimimi que tudo acha que é provocação, mas nem sempre é. Às vezes é no mais puro respeito, dentro do conhecimento que aquela pessoa possui, e está tudo bem. Exatamente. Bom, eu quero agradecer que todo mundo está aqui participando com a gente, a Neide de Matos, boa noite, Neide, a Flávia Oliveira, a Elisiane, o Alexandre, a Vânia Patriota, cadê? Quem mais aqui? Ó, a Elisiane fez um outro comentário aqui. Então, é como se a gente interpretasse o ambiente e devolvesse como saiu. Acho que ela está falando também dessa forma de comunicar, né? Que a gente percebe o ambiente, né? E devolve para ele como sentiu, como estou te falando, né? Que eu falei, perguntei por ele, por ela, e ele respondeu ele. Acho que essa coisa do ambiente, ela quer dizer mais ou menos isso. Sim, e nesse caso, por exemplo, quando ele falou ele, fala, ok, ele, e concorda e está tudo bem. Serviu como orientação para nós. Sim. Quando você encontra essa pessoa novamente, você vai se referir ao companheiro como ele, você não sabia até então. Agora, em relação, até complementando, não sei se é isso que a Elisiane quis dizer, a respeito de reconhecer o ambiente, reconhecer também a linguagem corporal da pessoa. Porque às vezes nós chegamos em um ambiente, vamos exemplificar um ambiente que nós vamos ser atendidos. A pessoa está lá sentada, tipo, né, daquele jeito, com a perna cruzada, já olha para a gente com aquele olhar como que se diz assim, Deus me livre, chegou mais um. Nós, por si só, já vamos nos sentir com medo de falar com aquela pessoa, ou então já vamos ficar na defensiva sabendo que nós vamos ser mal atendidos. Por isso que o reconhecimento ali da linguagem corporal, da linguagem facial, é tão importante. Uma coisa é a pessoa chegar para você e falar, boa noite. Outra coisa é chegar e falar, olá, boa noite, tudo bem? É a questão da troca. Porque quando quem nos atende ou a pessoa que nós vamos nos falar, mesmo se não for em uma situação de atendimento, já vem com uma comunicação que não é assertiva, que não é adequada, consequentemente ela vai plantar no outro a reação de acordo com a conduta dela. Né? Porque não são todas as pessoas, como eu disse, que possuem esse conhecimento para modificarem a situação ali, para conduzirem. Muitos pagam na mesma moeda, usam aquele conforme se toca, se dança. E aí a situação pode se tornar uma situação até conflituosa. Exatamente. A gente falando dessa forma, assim, no dia a dia, a gente consegue identificar, né, esse tipo de situação. Muito. E a gente trazendo para o profissional, igual eu sempre falo, você identifica o radialista porque ele fala com o corpo, né, o repórter, o apresentador, então não deixam de ser linguagens, né, de ser comunicação, mas a gente percebe muito das pessoas através desses movimentos, né? Essa pessoa fala assim, essa pessoa gesticula, fala gesticulando, então isso mostra muito da pessoa e acredito também que do ambiente, certo? Sim, sim. E o gesticular
é algo totalmente saudável. A gente sabe que uma pessoa que não se gesticula, que está lá estática, a impressão que a gente tem é que ela está verbalizando algo que foi meramente decorado, que não é algo natural. Da mesma forma que às vezes a pessoa que se gesticula muito fica batendo uma caneta, batendo a perna, pode ser um sinal de insegurança, né? O gestual, a linguagem corpórea, ela deve ser natural, sem exageros. Porque os exageros, no momento, a pessoa ela não vai ter consciência que ela está exagerando, mas o receptor da mensagem vai perceber, falar, ué, tem alguma coisa errada com essa pessoa, por que que ela está agindo assim? Eu vou me colocar de novo como exemplo, porque eu gesticulo muito, né? Já é Eu também. né, a minha comunicação corporal é bem evidente. Mas tem pessoas, por exemplo, que já me disseram assim, Rô, a gente já sabe, a gente percebe que você não gostou de alguma coisa porque você não consegue mostrar o contrário. Por exemplo, chegou alguém que você não gosta, você está escrito no seu rosto que você não gosta. Ou pelo jeito de você olhar, a gente entendeu que você não está bem naquele local. Também é uma forma de comunicação? Com toda certeza. A linguagem facial, a linguagem do olhar. Principalmente quem nos conhece muito bem, né, Rô? A gente se comunica com a pessoa pelo olhar. Só de olhar a gente já se comunica, não precisa de nenhuma palavra verbalizada. Então, a expressão facial e o olhar, quem chegou e talvez não nos conheça tão bem assim, não percebe. Mas quem está conosco no dia a dia já faz a leitura. Assim como nós fazemos a leitura do nosso núcleo familiar. Só de olharmos em quem mora conosco na mesma casa, a gente sabe como que a pessoa está. Se está de bom humor, se não está, não sendo necessário a pessoa pronunciar nenhuma palavra. Agora, você falou da questão de se gesticular, eu também me gesticulo bastante, eu estou me gesticulando aqui, é que não está mostrando, né, focalizando as minhas mãos. Mas eu acho isso extremamente saudável, extremamente genuíno, é aquilo que eu falei, não é uma comunicação engessada. E a nossa comunicação corpórea, ela segue o ritmo da nossa comunicação verbal. Se é algo que nós estamos mais felizes, mais empolgados, nós gesticulamos mais. Caso contrário, quando nós estamos mais tristes, mais contrariados, a tendência é movimentarmos menos o nosso corpo, e isso é totalmente saudável. Ninguém gosta de comunicação engessada, nem comunicação corpórea, nem comunicação verbal. Vocês já repararam, por exemplo, quando nós recebemos uma ligação de um telemarketing que a pessoa fala com a gente, que fulano de tal, tô vendendo tal coisa, você percebe claramente que a pessoa está lendo, não tem nada de genuíno ali, não tem nada de natural. No entanto, outras pessoas nos ligam, passam a mesma informação que nós sabemos que é um roteiro que os profissionais têm que seguir, mas eles já se referem de uma forma assertiva, de uma forma única, particular, perguntam o nosso nome, e nós acabamos tendo a impressão que eles estão falando aquilo com exclusividade, só para a gente. E, no entanto, eles falam a mesma coisa inúmeras vezes por dia, só que de forma assertiva. Bom, eu ia te fazer uma pergunta, mas fugiu aqui do meu... tá, o Bruno. O Bruno colocou aqui que ele entende, super conhece as minhas linguagens corporais. E por a gente trabalhar junto, tem coisas que a gente só olha um para o outro e a gente já sabe o que o outro está pensando, o que o outro diria, né? A forma assim que o outro está pensando. Então, assim, às vezes não precisa nem conversar. Só olha assim, já fala, já sei que ela quer que faça uma imagem assim. Já sei que o Bruno quer que eu fale
desse assunto. Então, a forma de comunicar acaba, de tanta gente praticar, né, acaba ficando até de uma forma assim, emocional, psicológica, não sei dizer, mas que a gente, só pelo olhar, e a gente já sabe o que o outro está pensando. Sim, sim. É por isso que logo no começo do nosso bate-papo eu falei da questão das pessoas, né? Assim, uma grande parcela da população entender comunicação só como linguagem verbalizada. Quer comunicação mais genuína e mais assertiva do que essa que vocês têm? Eu também trabalhei por 21 anos com uma pessoa, ou seja, do jeito que ele chegava no local de trabalho, eu já sabia se eu deveria falar alguma coisa, se eu deveria passar tal recado, se eu não deveria, e assim acontece com todas as pessoas que nós convivemos diariamente. O tempo faz com que nós a conheçamos a ponto dela não precisar verbalizar e estar se comunicando do mesmo jeito. O Paulo pergunta se a comunicação assertiva e a inteligência emocional ajudam aquelas pessoas que têm medo de falar em público, que têm medo de errar, de falar bobagem, de não sair como tinha planejado. Ajudam. São coisas que se complementam. Eu indicaria para o Paulo começar a estudar, eu não sei se ele já vê algum conteúdo. No YouTube tem muitos vídeos de profissionais fantásticos que falam sobre inteligência emocional, assim como existem livros muito bons, né? Eu estou dizendo isso porque, de repente, o Paulo não precisa pagar um treinamento, ele pode ser um autodidata. Algumas pessoas preferem ler, outras preferem ouvir. A respeito de inteligência emocional. A inteligência emocional vai fazer com que o Paulo compreenda que ele é capaz de se comunicar assim como todo mundo. O que acontece é o seguinte: ele pode ter uma timidez genuína, ele é uma pessoa tímida, e isso pode ser trabalhado. Nós, às vezes, vemos entrevistas de entrevistadores, de atores, de cantores que se apresentam para milhares de pessoas e depois na entrevista falam: nossa, vocês não vão acreditar, mas eu sou tímido. Então isso foi uma aptidão que foi adquirida. Ele estudou, ele trabalhou aquilo e ele consegue enfrentar o público, né? Outra coisa também, que eu não sei qual é o caso do Paulo, podem ser as crenças limitantes, que elas só vão ser reconhecidas a partir de uma autoanálise feita com o estudo da inteligência emocional. Porque, às vezes, a criança, lá na primeira infância, o que acontece? Ela vai falar alguma coisa, o responsável fala: cala a boca, fica quieto. Ah, você não sabe de nada. Cada vez que a criança vai dar a sua opinião, ela já é podada, já é cortada. Então, ela cria no subconsciente aquele bloqueio de que ela não é capaz de falar nada, em público principalmente, porque falaram para ela que o que ela falava era errado, que ela era incapaz. E aí existem uma série de técnicas onde a pessoa consegue ressignificar todas essas crenças limitantes e, aos poucos, ir exercitando o dom da fala, o dom da comunicação e se comunicar normalmente como aqueles que já gostam de falar em público desde que aprenderam a verbalizar. Acho que era o meu caso, porque quando eu ia para a escola, onde eu sentava, a galera sentava junto ali para a gente bater papo. E algum tempo atrás, eu encontrei com uma professora minha de língua portuguesa, e ela falou assim: você se formou? Claro, professora, eu sou jornalista. Ah, tinha que ser, porque o tanto que você falava... Eu falei, bom, eu acho que eu já nasci para ser jornalista. Exato. No seu caso, já foi um dom. Outras pessoas não têm o dom, mas descobrem que gostam, estudam e adquirem esta aptidão. E ambos podem ser profissionais fantásticos. Bom, Fabi,
Para a gente encerrar, me conta, as pessoas que quiserem conversar com você mais, quiser dicas, quiser desenvolver aí essa comunicação assertiva e a inteligência emocional, não, você também atua não só para individual, mas também empresas. Conta para a gente aí. Isso, não só de forma individual, como você disse, empresas, empresas no sentido de palestras, de workshops, né? Desenvolvo também trabalhos com crianças e com adolescentes. Recentemente eu desenvolvi um trabalho muito legal em Guariba, no CRAS de Guariba, com crianças e adolescentes de baixa renda, com uma situação sociocultural assim desfavorecida, e foi muito legal. Com idosos também, o retorno é fantástico. Quem quiser entrar em contato comigo, eu creio que a forma mais fácil acaba sendo o Instagram, né? Que é Fabiana Bandeira Campelo, @Fabiana Bandeira Campelo, me manda um direct, a gente troca informações e no que eu puder auxiliar, eu vou estar aqui. Assim como um dia uma pessoa me motivou a fazer algo que eu também já gostava muito, que é falar e fazer disso a minha profissão, eu gostaria muito de poder incentivar outras pessoas a seguirem os seus caminhos, que não precisa ser igual o nosso, de jornalista, mas nós sabemos que a comunicação, ela abre caminhos em todas as áreas, né? Comunicar é muito importante, né? Saber comunicar, saber se comunicar em qualquer ambiente, né? Como a Elisene falou, conhecer o ambiente, saber, né, trocar Sim. informações conforme aquele ambiente é muito importante. Ó, o arroba da Fabiana tá aqui na tela, então a gente vai deixar mais um pouquinho fixado, que vocês possam anotar aí, depois já correr lá, adicionar a Fabiana, conversar com a Fabiana, para que vocês consigam aí mais informações para terem aí essa comunicação assertiva tão almejada. Fabiana, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo tão gostoso, cheio de informações, e deixar a porta aberta aqui para quando você quiser voltar. Nossa, muito obrigado, agradeço imensamente. O Guariba Acontece, Guariba, minha cidade do coração, né? Para quem não sabe, eu moro em Jabuticabal há 4 anos, mas eu vivi a vida toda em Guariba, então Guariba é o meu xodó, digamos assim. E eu só queria deixar mais uma diquinha. Opa! Estudem, procurem se aperfeiçoar, para vocês não passarem por aquela situação onde, de repente, vocês tiveram a oportunidade de falar com alguém, de criar um vínculo, criar um contato, e por insegurança não o fizeram. Quantas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida porque nós não temos segurança em nos comunicarmos ou em chegarmos para abordar uma pessoa. Todos nós podemos falar com todo mundo. Todos temos essa capacidade. Fabi, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê agradeço. Logo, espero eu. Se Deus quiser, estarei sempre à disposição. E mais uma vez, o meu muito obrigado a você, ao Bruno, a todos os que nos assistiram ao vivo, que nos assistirão, e aos parceiros também, que permitem com que vocês façam esse trabalho tão legal que é o Papo de Quinta. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima. Boa noite. Boa noite. A gente conversou então com a Fabiana Bandeira Campelo, que é profissional em comunicação, jornalista e pode aí te auxiliar nessa comunicação assertiva que a gente tanto conversou aqui. Teve alguma dúvida? Entre em contato, o arroba dela tá aí para vocês poderem entrar em contato com ela pelo Insta. E também, se você quiser rever nossa conversa, nosso bate-papo, compartilhar com alguém que você acha que precisa, né, ter esse conhecimento, essa conversa fica aqui no Guariba Acontece, tanto no Facebook quanto no Insta, bom, em todas as redes sociais, para que você possa aí ter esse conteúdo a hora e o tempo que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação, a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Se eu não li alguma pergunta, me perdoem, porque vai subindo aqui, às vezes eu perco
né, o acompanhamento. A gente se vê na próxima semana também ao vivo. Quero agradecer a vocês e também os nossos parceiros, Unimed Jabuticabal Unidade de Guariba, Tal Tudo Variedades e Foto e Arte. Fim de semana a gente já tá com um pezinho lá, né? Então já sabem. Aproveitem, mas cuidem-se. Beijo! O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha.